Vamos em frente, meus irmãos, pela graça do Senhor. Vamos ler aqui, então, o texto em Efésios 6. Semana passada, nós concluímos, não é, a sequência das tratativas aí que o apóstolo Paulo, ele traz no que se refere aos relacionamentos, não é, entre as pessoas e o seu próximo, ou sendo eles o próximo daquele, não é, que ele está se aproximando, então, para, a partir dali, não é, ter o carinho, o respeito, a questão de sujeitar-se, de servir. O apóstolo Paulo fala sobre os relacionamentos, não é, entre marido e mulher, mulher e marido, na sua respectiva relação, filhos com pais, pais com filhos, e empregadores e empregados, não é? Nessas relações todas de relacionamento, ou nessas esferas, melhor dizendo, de relacionamento, como se dá, então, na perspectiva bíblica, não é? Os princípios para que isso seja realizado de maneira a estar de acordo com aquilo que é o chamamento que Deus trouxe para todos, de acordo com o aperfeiçoamento que vem através da palavra. Portanto, a evocação ali no capítulo 4 dos dons, não é? Ou a manifestação destes, do dom da palavra, né, nas suas diversas formas. Ele fala do apostolado, dos profetas, ele fala dos missionários, ou melhor, evangelistas, pastores e mestres ali, não é? E a partir destes, que são levantados para o aperfeiçoamento dos santos, para que eles andem, então, no caminho segundo a palavra, portanto, sendo filhos da luz e não da desobediência. Essa é a maneira pela qual as pessoas vão conseguir, né, avançar nos seus relacionamentos nas diversas esferas, segundo a palavra de Deus, ou seja, sendo aperfeiçoados pela palavra, não é? E nós vimos que isto é o que o apóstolo Paulo, inclusive, chama de ser cheio do Espírito, que é uma compreensão ou um profundo conhecimento das Escrituras, ou seja, nas palavras em Colossenses capítulo 3, habitando ricamente em vós, não é, a palavra. Portanto, neste sentido, não subtraindo os dons espirituais, porque eles derivam, não é, exatamente da exposição à palavra e à palavra de Cristo, não é? Então, a partir dali, naquilo que nós entendemos, não é, que Colossenses é a carta irmã de Efésios, não é? Sendo ou uma ou outra a primeira, e a partir dela o desenvolvimento da segunda, não é? Nós entendemos nessa avaliação entre as duas epístolas o que Paulo estava então direcionando o que era ser cheio do Espírito, e a partir daí, desta forma, cheio do Espírito, na direção e no caminho que a palavra orientou, as pessoas então avançam nos seus relacionamentos, na sua vida, representando Cristo, ou seja, como filhos da luz, revestidos do novo homem, nos contrapontos que ele vai fazendo com aquilo que é exatamente o comportamento do velho homem, dos filhos da desobediência. Então, ele acentua, por exemplo, a ira, ele acentua, não é, a paciência, ele acentua vários aspectos das duas posições para que a gente consiga, não ter nenhuma zona cinzenta, mas que seja bem objetivo, não é? Ele trata de vários aspectos, inclusive de conduta, que a gente não deve, de maneira nenhuma, usar palavras, não é, inadequadas, usar expressões inadequadas, gestos e não só palavras, mas gestos também que são indecentes, não é, imorais, e nesse sentido, do capítulo 4 ali, e os 5 em diante, traz o apóstolo Paulo dessa maneira. E chegamos aqui no capítulo 6 da Epístola aos Efésios, então é o último capítulo, e no finalzinho, onde a partir ali do versículo 10, não é, as Bíblias costumam separar isso como sendo a porção que vai tratar da armadura, não é? E é importante, nós vimos falando nas últimas semanas, que o texto todo é uma coisa só. Então, não se pode destacar isso como sendo uma doutrina nova, destacada de tudo isso que o apóstolo Paulo vem trazendo, porque a consequência da armadura de Deus, né? Essa armadura que nós vamos tratar a partir de hoje, ou melhor, ela é consequência
do ato e da obra de Cristo na cruz. Então, agora, nós somos revestidos pelo Espírito, né, para vivermos a vida para a qual o Senhor nos levantou da morte para vivermos. Então, o Senhor nos dá a condição para seguirmos nessa vida que nós ganhamos em Cristo, como vai dizer lá no capítulo 2, não é? Que nós somos feitura, não é, das mãos de Deus, criados em Cristo, não é, para que a gente possa viver nas boas obras que o Senhor preparou de antemão para que nela andássemos, não é? Verso 10 do capítulo 2. Então, dessa maneira, agora há o desfecho, o encerramento de toda a epístola. E como conclusão, não é, vem o texto da armadura. O que isso quer dizer? Que não está aqui à toa, não está aqui desconectado do restante da epístola, mas ao contrário, está totalmente ligado, e é desta forma que nós conseguimos, não é, seguir de acordo com o chamamento que nós recebemos em Cristo. Todo esforço da carne, meu irmão, ele redunda, não é, em fracasso. O esforço da carne redunda em fracasso. Agora, toda a ação e obra do Espírito, não é, ele gera vida e conduz no caminho do Pai. Por isso vem agora, e exatamente agora, né, esse texto. E aqui, meus irmãos, apesar de haverem aí estudos e uma série de sequências que vão tratar de um tema que no meio evangélico é conhecido como batalha espiritual, não é? E tem um desdobramento muito diferente, inclusive, do que a epístola propõe, não é o que nós vamos observar aqui. Eu vou me ater especificamente ao texto e nada para além do que o texto diz aqui, não é? E as correlações que nós vamos usando são as correlações, inclusive, não é, que fazem sentido e jus àquilo que está no texto. Por que eu estou fazendo esse comentário? Porque batalha espiritual, inclusive, entre o contexto e o conceito, não é? Existem divergências, e eu não tenho preocupação para aquilo que é a proposta deste estudo, não é? De abordar essas divergências ou tampouco, né, me aprofundar nelas, mas nós estamos fazendo um estudo da epístola no sentido do que o apóstolo Paulo está direcionando nessa epístola aos Efésios. Portanto, o que nós estamos vendo aqui, e por isso o contexto da conexão, é que para que a gente consiga, a esposa, se submeter ao seu marido, não é, como ao Senhor, para que o marido ame a sua esposa, para que o filho respeite o pai, não é, e tenha temor, para que o pai possa não, enfim, trazer ali sofrimento aos filhos, mas educá-los no caminho, não é, ensiná-los acerca do Senhor, para que todas essas ações que foram dadas aqui sejam realizadas, nós precisamos entender que existe, não é, um caminho de resistência. Não é o caminho natural de nenhum de nós, não é, se você parar e refletir. Há sempre aquele que a sua balança tende para si mesmo, não é? Há sempre aquele que na sua autoavaliação observa capacidade para alguma coisa. E eu entendo que isso é também um grau de amadurecimento. O que eu quero dizer é que à medida que você amadurece, você vai compreendendo que você não é capaz e que você precisa de ajuda. Então, agora vem exatamente este o contexto. Por isso, o verso 10, ele não é o início de uma nova doutrina e que Paulo, terminamos a aula de geografia, vamos começar de matemática. Não. É a sequência de tudo isso. Por isso, o verso 10, ele diz assim, finalmente. O que ele quer dizer com finalmente? Não é aquela expressão, não é, de quem está exausto e falando, oh, aleluia, cheguei no final, vou falar da armadura e vou acabar com a epístola. Não, mas é uma expressão para conclusão, para dizer agora de todas essas ações e tratativas que nós falamos aqui, não é? Fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Eu estou usando aqui a NVI, não é? Algumas vão estar na força do seu poder, que o sentido é o mesmo. Por isso ele usa o finalmente. A expressão aqui, talvez o portanto, não é? Se aplica da mesma maneira, porque é conclusivo.
E isto já por si indica que não existe conexão, não é algo que traz uma ruptura, não é? Mas é a sequência. Por que ele diz, então, finalmente? Porque desde o início do capítulo 4, nós precisamos sempre ter em mente que quando o apóstolo Paulo escreveu, quando o apóstolo Pedro, João e Tiago e todos os demais escreveram, nenhum deles, não é, escreveu apartando as porções de textos em capítulos e em versículos, mas é uma redação única, é uma epístola única, e que, a título de organização, na sequência, né, na história e no desenvolvimento da igreja, vieram as propostas de separar em capítulos e versículos que facilitam a leitura, a compreensão, as referências, então se trata de uma coisa só. Portanto, agora o apóstolo Paulo está concluindo uma sequência de ensinamentos e que, na cabeça de muitas pessoas, certamente, não é como nós tratamos em alguns momentos, isso vem muito forte no sentimento de que, meu Deus do céu, estou ferrado. Como é que eu vou amar a minha esposa como Cristo amou a igreja? Ou a esposa, como é que eu vou me sujeitar a este meu marido, não é que ronca de noite? E assim por diante. Então, na carne, a limitação, ela se levanta. Na carne, as barreiras vão subindo, não é? E vão parecendo que a orientação que o apóstolo Paulo dá, ela é intransponível. Tem situações, inclusive, que você olha e fala, rapaz, como é que eu vou, né, me sujeitar a essa pessoa, não é? Olha o comportamento, olha o padrão da vida, olha o padrão não sei o que lá, e tudo mais. Por isso vem o verso 10. Porque para todas estas coisas, primeiro, exige esforço, obviamente, porque é contra a natureza, é o contrário. Não é? Você tende para um lado e o espírito tende para o outro. A Bíblia fala sobre essa contenda, não é? Entre a carne, na tentativa de impelir as ações do espírito. Isso é tão fácil da gente entender, é só olhar para a gente mesmo, né? Não precisa trazer exemplo externo, olha para você. Você chuta você está andando descalço em casa e por assim, descuido, o seu dedinho acerta a quina da mesinha, né? E que vem aquela dor que você fala, a palavra que vem para você soltar, não é geralmente e não é naturalmente um glória a Deus, não é um qualquer coisa, não é que é o crentez. Mas a carne manifesta outra coisa, porque ela vai ao contrário, não é? Quando alguém te fecha no trânsito, você quer ver isso assim, de maneira bem simples, vai assistir futebol. Vá assistir futebol. Eu me lembro no tempo que eu estava na faculdade, meu irmão, e teve a semana sabática, não sei se foi no segundo, no terceiro ano, e me chamaram, falaram, ô, Rodrigo, vamos lá jogar bola. Eu falei, ixi, irmão, eu não jogo bola, não. Não, vamos lá, né, chamaram tanto assim com convicção, eu falei, vou lá, deve ser tudo um bando de perna de pau, vou mais, vai mais um. Irmão, você quer ver o crente descontrolado, você quer ver o crente no bife, é assistir uma partida de futebol, que coisa terrível. Aí vem um e, buf, dá uma bicuda na canela do outro. Aí o outro, que não sei o que lá. Aí já vem de trás um gritando. Irmão, sai tumulto, sai briga, sai tapa na orelha, sai xingamento. Onde já se viu isso? É um bando de seminaristas. Eu estou falando de seminarista. Hoje, pela graça de Deus, é assim que você entende o que quer dizer pela graça. São pastores que estão conduzindo igrejas, mas que estavam alguns anos atrás, não é? Sendo apartados e, assim, quase expulsos da faculdade pelos termos, pela confusão que causaram, tudo mais. Então, você está vendo que a carne, não é, se manifestando. Agora, o Espírito vai contra, obviamente, todas essas coisas. Por isso vem agora o apóstolo Paulo no verso 10 e diz, finalmente, não é, diante de tudo isso que foi exposto até aqui, porque você acompanhou todas essas questões da diferença do velho para o novo homem, do filho da desobediência para o filho da luz, porque você não está mais morto, você está vivo em Cristo, você ganhou uma nova vida em Cristo, todas essas ênfases, não é? Você não é mais separado dos demais, mas você em Cristo, o judeu e o não judeu são todos um em Cristo, agora edificados, não é, sobre os fundamentos lançados pelos apóstolos e lançados sobre a pedra angular. Agora que você entendeu tudo isso, viver na unidade que o Espírito promove vai promover um exercício muito grande
E isso não é coisa para se cuidar na carne. Isso não é coisa, não é nem para discernir e não é nem para lidar com questões na carne. Tem gente que acha que resolve problema na igreja como se resolve, às vezes, problema no trabalho, né? Não, senta aqui, vamos conversar. Não estou dizendo que não tem que conversar. Mas acha que na politicagem, na tentativa de agradar as pessoas ou de falar coisas, sendo que, às vezes, haveria a necessidade de serem repreendidos, por exemplo, né? Só trazendo alguns exemplos, é aquela tentativa de dar um jeito na coisa, onde não é na carne que as coisas se resolvem, né? Aí vem o verso 10, onde o apóstolo Paulo diz: finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder ou na força do seu poder. Por que ele diz fortaleçam-se? Ora, porque a primeira coisa que tem que ser percebida aqui é que a gente não dá conta. Não é? Você passar a faixinha do Rambo na cabeça lá, botar a faca na caveira igual o Capitão Nascimento e falar, vou para a batalha lá, e você vai tomar tiro para tudo que é lado, vai ser alvejado, vai se machucar, vai machucar pessoas, vai dar muito ruim, porque não é assim que Deus nos ensina que deve ser. Por isso ele diz, fortaleçam-se no Senhor. Primeira coisa, há uma fraqueza sendo exposta aqui, e a fraqueza não é de Deus, é nossa. Se eu devo me fortalecer é porque eu não tenho força suficiente. Então vem a orientação, fortaleçam-se no Senhor. E isso é para todos nós que estamos em Cristo. Então há aqui a primeira evidência da coisa, a fraqueza do ser humano, a insuficiência do ser humano. E isso é uma questão muito importante que a gente nunca deve perder de vista. E essa é uma visão prejudicada nos dias de hoje. Eu conversava no caminho de ida ao trabalho com uma pessoa que é de fé católica, né? E, assim, o discurso é muito claro, que se você fizer coisas, você vai para o céu. Se você não fizer coisas, você vai para o inferno, né? É a meritocracia. A graça foi desconsiderada, mas é o mérito. Se você ajudou alguém, muito bem, você mereceu. Se você prejudicou alguém, você deixou de merecer. Né? Se você está na igreja, você merece. Se você sai da igreja, você parou de merecer, né? E coisas assim. Então, nós observamos aqui que há uma insuficiência no ser humano. O ser humano não é suficiente. O ser humano é insuficiente. E essa leitura difícil que a gente tem, é porque a gente tem uma leitura ruim e prejudicada do homem antes da queda. A gente acha que o problema vem depois da queda, mas o problema é o mesmo antes da queda. O ser humano, ele é insuficiente desde a sua criação. Deus o criou 100% dependente de Deus, ele depende de Deus. O homem tem autonomia para raciocínio, o homem tem autonomia para decisões, isso ele tem, e decisões a gente já viu que não tem nada a ver com livre-arbítrio. Livre-arbítrio é outra coisa, não é decisão. Então, não confunda a questão. Depois a gente trata do assunto. Então, o homem ele tem a capacidade de decidir. Eu, por exemplo, decidi usar essa camisa hoje, né? Ela tem, inclusive, uma mancha aqui, ó. Mas eu decidi que eu vou com a camisa manchada para trabalhar. Não é? Mas, assim, por diante, então, o homem ele tem determinadas autonomias que são limitadas, porque quem deu este limite foi Deus. E na sua limitação, o que vai além deste limite, há uma dependência, e a dependência é de Deus. Então, o homem, desde o Éden, ele é insuficiente, ele depende de Deus. E a partir, portanto, da queda, o homem desenvolve a consciência de algumas coisas e passa a pensar que por sua força, pelo seu mérito, ele consegue desfazer aquilo que foi feito ou tentar retornar. E não consegue. A Bíblia nos ensina que é só através de Cristo, é só pelo Espírito. Ninguém é convencido por si mesmo ou por argumentação de homens do pecado, mas a Bíblia diz que somente pelo Espírito nós somos convencidos do pecado. Então, tentar enfiar goela abaixo numa pessoa que ela está no caminho errado e tudo mais, não é a maneira que a gente lida com problemas, não é, que são de ordem espirituais, mas é através, não é, de oração, que é o que nós vamos ver aqui, a partir, não só a oração, mas as ferramentas que são dadas aqui para todos nós, para
essas batalhas ou para essas pelejas, porque nós somos insuficientes. E isso é destacado já de cara no versículo 10, dizendo, finalmente, para tudo isso ser, não é, presente e perceptível na sua vida, você deve, então, se fortalecer no Senhor. Então, há uma evidência aqui da insuficiência humana e da necessidade que o homem tem para viver esta vida. Ele não vive ela sozinho, ele não vive ela apartada, ou como quem diz, olha, nasci de novo, obrigado a Deus, agora eu vou seguir minha vida. Não consegue, porque as coisas dependem de Deus. E aí, nós voltamos ao primeiro capítulo desta epístola, no versículo 3, onde vai dizer lá o apóstolo Paulo, né? Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Então, a bênção e toda a abrangência das necessidades e dos requisitos humanos, da sua necessidade de perdão, da sua necessidade de justiça e todas as coisas, tudo isso Deus já proveu, inclusive o caminho pelo qual nós precisamos, não é, trilhar, né, agora nessa nova vida. E tudo isso, ele diz, no final do verso 3, em Cristo. Nas regiões celestiais, em Cristo. Então, está aí a dependência. E a partir daí, a gente tem a tendência, é natural da carne, pela rebeldia presente na carne. Há um pastor conhecido, foi meu professor, ele costuma dizer que esse é o fator R, não é? É o fator da rebeldia. Essa rebeldia é muito presente na carne. E todas as vezes a gente tende a se levantar e questionar. Mas por que Deus? Por que assim? Por que assado? Não é? E questionar as ações, não é? De uma maneira a não só não se sujeitar, porque essa é uma dificuldade que a gente tem, e não é só se sujeitar ao próximo, mas é principalmente, isso é muito interessante, é de se sujeitar a Deus. A gente tem dificuldade, porque na nossa cabeça, como é que é a nossa oração geralmente? Deus, faz tal coisa, Pai. Deus, porque se tal coisa acontecer, a outra também acontece. É como se a gente estivesse orientando Deus, não é? Deus, aperta o botão cor-de-rosa, porque quando apertar o azul, vai soltar no seu... Agora, quem é que sabe pilotar, de fato, não é? A coisa, a vida e tudo mais, se não Deus, não é? Mas qual que é a nossa tendência? De achar soluções, de usar a nossa capacidade, não é? E tentar criar ali caminhos, como foi Sara, na tentativa de ajudar Abraão ali na sua descendência, que Deus havia prometido, como foi também na tentativa, não é, de Rebeca ajudar ali a Jacó e tudo mais na sua primogenitura. Quer dizer, todas as tentativas que a gente traz, não é, elas partem de uma rebeldia, e isso manifesta a nossa fraqueza. Então, a partir daí, nós devemos observar que no verso 10, qual que é a grande questão que o apóstolo Paulo inicia tudo isso? A insuficiência e o problema, né, da nossa fraqueza. E isso não é para desanimar a gente, para falar, poxa vida, né, eu não vou conseguir, mas ao contrário, é que evidenciando isso, agora a gente entende qual é o caminho para tratar da coisa, né? É mais ou menos como se você fosse a um centro de recuperação para pessoas com problemas aí de drogas, etc., não é? Entre as etapas do tratamento, eu imagino que seja prática em todos, que é uma das primeiras questões, ou questões iniciais, é que a pessoa perceba e reconheça que ela tem um problema. Porque a partir daí, consciente disso, né, ela vai seguir e buscar ajuda, vai seguir e se submeter aos tratamentos. Então, vem aqui algo muito semelhante. Fortaleçam-se no Senhor. E isso não só traz aqui a referência, não é, da nossa fraqueza, mas o caminho de onde a gente encontra. O reforço que a gente precisa. Porque nós não estamos sozinhos, não fomos abandonados. Então, não é um caminho difícil de trilhar se nós estivermos fortalecidos no Senhor. É desafiador, mas na força do Senhor nós avançamos, não é? E ele avança dizendo não só na questão da força, não é? Porque é mais ou menos como se o apóstolo Paulo dissesse, ó, você não dá conta, não é?
você é muito fraco, você é incapaz, em outras palavras, não é? Que graça teria dizer isso à sua mente, senão a continuidade. Por isso, fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder ou no seu forte poder. E aí traz o contraponto de novo, né? Que é onde há a fraqueza do ser humano, há de se manifestar a força e o poder, não é? Ou o forte poder do Senhor, para capacitar a andar no caminho que não fui eu que escolhi a trilhar, mas que o Senhor da eternidade me levantou para que eu andasse nele. Capítulo 2, verso 10. Então, a partir daí, Deus dá aquilo que eu preciso para avançar. Isso não quer dizer que vai ser agora um mar de rosas, mil maravilhas, porque os problemas vão acontecer, os dias maus vão surgir, e a partir dali, eu sou, né, agora ensinado pelo apóstolo Paulo como é que eu devo, não é, agir, me comportar e como deve ser a minha mente, a minha compreensão diante dessas situações. E aí é por isso que agora ele traz aqui, não é, no contraponto, na força do seu poder. O que isso quer dizer? Que Deus vai dar do seu poder para que a gente possa, não é, enfrentar essas batalhas. E se eu preciso me fortalecer, se eu preciso, não é, de questões agora, me atentar a essas questões, é porque essas ações que eu devo andar, este caminho, essa, nas palavras do Senhor Jesus, essa porta estreita, ela é difícil e, naturalmente, ela promove batalha. E a batalha, ela é em todos os aspectos. E aí, a batalha espiritual, não estou me referindo a um conjunto de doutrinas que se chama batalha espiritual, mas eu estou falando da batalha do espírito contra a carne. Essa batalha que se trava aqui na mente, não é? Onde você pensa uma coisa, o espírito está direcionando em outra, e aí acontece aquela confusão, vou, não vou, vou, não vou, é aqui, eu estou me restringindo aqui e não aos princípios e valores desse conjunto de doutrinas chamado batalha espiritual, não é? Por isso ele vai dizer agora aqui, fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder, porque é no poder de Deus que nós avançamos, não é? Então, ele fornece o poder que nós precisamos para avançar. E aí vem o verso 11, meus irmãos, que ele diz, não é? Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Então, agora, o apóstolo Paulo traz a referência da armadura, porque claramente, não é? Há aqui a indicação da batalha. Obviamente, o apóstolo Paulo está em mente ali um centurião romano, ele está olhando um soldado, um sujeito preparado, não é? Totalmente vestido e pronto para entrar na sua batalha, não é? E por isso ele traz aqui, vistam toda a armadura. E os elementos da armadura são descritos nos versos seguintes. De certo modo, é aquela questão, não é? É como se a gente pensasse num soldado indo para a guerra, ele levantou lá no seu alojamento pela manhã, fez os seus exercícios e está sendo direcionado para a guerra, e ele vai sem o fuzil, ele vai sem o capacete, ou ele pôs o capacete, mas esqueceu de colocar o colete, e assim uma série de coisas. Ou seja, ele não está saindo para ir ao supermercado, ele está saindo para uma batalha, então ele precisa estar preparado. E é essa a chamada da urgência da coisa que faz o apóstolo Paulo. Vistam toda a armadura de Deus, não é um pedaço, não é o outro pedaço, não é aquele que você se familiariza mais ou que você tem mais habilidade, mas é toda a armadura. E aí, o poder de Deus se manifesta em todos nós como uma armadura completa, a nos blindar e a nos preparar para o enfrentamento dessa batalha. E essa batalha é uma batalha, obviamente, diferente, não é? E o inimigo é diferente. E aqui existem, não é, pelo menos dois inimigos sendo listados aqui, não é? Ele, o apóstolo Paulo, traz diretamente o primeiro que nós pensamos quando falamos sobre batalha e batalha
de ordem espiritual, né? Que é o inimigo externo, que é o diabo, né? Por isso eles falam para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. Mas existe um outro inimigo, não é? Que não é o externo, esse é o interno, ele está dentro, que é a tua carne, é a tua natureza, que milita contra. Então, para ela também, não só ao diabo, que vai inclusive influenciar o teu inimigo interno, que é a tua carne, né? Para prejudicar exatamente a tua nova natureza. Então, há o destaque aqui de que isso tudo se resume numa grande batalha, num confrontamento que nós, todo santo dia, vivemos ele em vários graus aí de exposição, coisas mais intensas e menos intensas, como quem vai a uma padaria e a mulher dá o troco errado. Você está ali sendo, não é, incentivado ou instigado pelo pecado, pelos poderes e potestades desse mundo, a você catar o troco a mais e dar aquela embolsada e pensar, opa, dá para comprar um chiclete com isso, não é? Mas aí vem a nova natureza com os princípios de Deus, não é? E você fala, opa, o que eu vou fazer com esse dinheiro? Esse dinheiro não é meu, e vai devolver. Então, nesse exemplo simples aqui, mas que nós constantemente estamos sujeitos, para quem trabalha, não é? E trabalha manuseando dinheiro, para quem trabalha, não é, com coisas e projetos que podem sofrer qualquer tipo de assédio, o tempo todo nós estamos sendo bombardeados, né? E em todos os aspectos, para o marido, que é constantemente bombardeado com imagens, com cenas, com pessoas vindo na tentativa de que ele se corrompa no seu casamento, a mesma coisa com a esposa, a mesma coisa com os filhos, a mesma coisa com o empregado, que às vezes é tentado a agir contra o seu empregador, o empregador tentando ser o espertão e atrapalhar a vida do seu empregado, enfim, o tempo todo nós estamos. E é no resumo de tudo isso que nós acabamos de ver, eu estou me detendo aqui ao contexto da epístola, não é? Que há necessidade do revestimento da armadura. Então, nós, às vezes, pensamos em vários aspectos, não é? Espirituais, dando uma proporção e uma grandeza de coisas que, às vezes, nós olhamos só para aquilo e nos preparamos para aquilo, como se nós fôssemos, não é, esqueci o nome do personagem de um filme lá, que o cara é um exorcista lá e sai por aí enfrentando o inferno e expulsando demônio, bicho, tudo lá, mas a gente esquece das coisas menores e do dia a dia. Por isso são dois inimigos, não é um só, e não é um que é um simples inimigo. Por isso ele diz aqui, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Então ele identifica aqui, não é, quem é o inimigo, e ele fala sobre ciladas, demonstrando que isso, obrigado, Constantino, aqui o David me ajudou aqui. Esse aí, meu irmão. Este inimigo, ele tem astúcia, e a intenção aqui não é de exaltar a astúcia do diabo e amedrontar os seus irmãos aqui, mas o apóstolo Paulo está dizendo, olha, este teu inimigo, ele já se emboscou pelo caminho. Você está andando, olhou para frente, não está vendo nada, parece que o caminho está livre, mais ou menos igual em filme de guerra. Os caras estão andando, o cara vai apontando a arma, ele fala, em inglês ele fala, clear, clear. Está dizendo, está tudo livre, vamos avançando. Aí você olhou e não tem nada, de repente você pisou numa mina que você não viu e bluf, explodiu. O que o apóstolo Paulo está trazendo aqui a atenção é que este inimigo, ele, ao longo do caminho, ele fez várias emboscadas, tem ciladas por todo lado, porque a intenção, não é, e o objetivo dele é um só resumido em três, não é? É matar, roubar e destruir. É isso que faz, e é o tempo inteiro, e é constante os levantes contra todos nós, não é? Nós vamos falando aqui com irmãos, estamos entre irmãos, e a gente pensa que no ajuntamento de irmãos, um grupo de pessoas que conhecem a palavra de Deus, um grupo de pessoas que amam a Deus e desejam no coração e no íntimo se submeterem ao Senhor, a cumprirem a sua palavra. Poderia haver racha dentro de uma igreja se todo mundo está submetido a Deus, sujeito uns aos outros, no cumprimento de tudo isso que nós vimos até aqui? O quanto de racha de igreja a gente vê, o quanto de irmão indo contra irmão. Você já ouviu falar da tal da voadora pentecostal, que é uma brincadeira que o mundo fez aí?
Mas é filho de Deus agredindo filho de Deus. Parece surreal, não é? É esse o dia a dia. Não só brigas, mas motins em igrejas. Nós já passamos por a igreja vai completar mais um ano de vida daqui a pouquinho. Nós temos pouquinho tempo de história até aqui, glória a Deus por isso, mas já experimentamos um motim na igreja. Então, são coisas, meu irmão, que ao longo do caminho nós devemos nos preparar, porque o diabo tem colocado ciladas ao longo de toda essa trajetória. Por isso, a importância da identificação do inimigo, porque senão a gente mira na pessoa errada. E não só mira na pessoa errada, mas a gente se expõe, não é? E isso é mó barato, porque é engraçado, mó barato, né? Deixa eu falar melhor. Eu me lembro uma vez, meu irmão, que eu fui jogar paintball. Eu não sei quantos já jogaram paintball. É um troço divertido. É uma simulação de um ambiente de guerra, e você se prepara lá. Eu não fui preparado. Eu fui exatamente ao contrário do que pediu o apóstolo Paulo aqui. Todo mundo foi com roupa de militar, 500 mil roupas, uma em cima da outra. Eu fui com um moletom. E, nossa, rapaz, tomei tiro para tudo que é lado, doeu pra caramba. Mas eles dão um capacete para você. E aí, chegou uma hora, eu estava num lado do campo e tinha. Acho que todo mundo conhece o paintball, né? Você tem que avançar no campo do inimigo, roubar a bandeirinha e voltar. E isso sem tomar nenhum tiro. Porque se tomar tiro, morreu. Aí morreu morto, não brinca no jogo. Beleza. Aí eu tô lá, como eu sou muito ruim nisso, o pessoal falou: você fica aí defendendo a bandeira, pelo amor de Deus. Eu falei: tá bom. Não vou me opor aí à decisão do grupo. Foi unânime, todo mundo preferiu que eu ficasse, né? E aí eu fiquei. Só que aí eu comecei a ouvir uns barulhos e eu achei que o meu inimigo estava nessa direção aqui. E aí eu fui, né, todo sagaz, fui lá no chão me arrastando lá, pensei que eu era o Rambo. Aí eu deitei no chão, meu irmão, mirei aquela arminha assim, mas não tinha nada ali, era, sei lá, se era um pássaro, se era um bicho, tinha alguma coisa mexendo, eu achei que era. E o cara estava vindo desse lado aqui. Então, enquanto eu mirava no meu alvo errado e estava dando tiro numa árvore que não estava nem jogando, o inimigo veio desse lado aqui, eu tomei 2 tiros, e um deles, inclusive, pegou naquela proteção do rosto, né? Tomei um susto, e graças a Deus tem aquilo, senão eu tinha ficado cego aquele dia. Então, o que acontece quando você mira no inimigo errado? Você se expõe. Você não só agride quem não tem nada a ver com a coisa, ou quem meramente é usado para a situação, mas principalmente enquanto você está mirando lá e está prestando atenção, o teu verdadeiro inimigo está dando a volta e está te cercando de outro lado e encurralando, mais ou menos que como no xadrez, o tal do checkmate, né? Então, a importância do destaque do inimigo é exatamente para que você entenda com quem, não é? É essa peleja, quem é o adversário. E, principalmente, ao elencar aqui que é o diabo e toda a sua astúcia, é exatamente para que você entenda que não é na tua força, é só no poder de Deus. Por isso, antes, inclusive, de dizer quem é o inimigo, para não matar ninguém do coração, o apóstolo Paulo já avisa: fortaleça-se no Senhor e na força do seu poder, para que aí sim você tenha capacidade, pelo poder do Senhor, de enfrentar o teu verdadeiro inimigo, o inimigo das nossas almas, não é? Que é o diabo. E aí ele meio que descompacta isso que ele está trazendo aqui no verso 11, agora no 12, dizendo assim: pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. E aqui, não é, vem mais detalhes de quem é este inimigo. Então ele diz: a nossa luta não é contra pessoas, como está na NVI, mas as versões mais conhecidas e que certamente vêm à tua mente, que você conhece esse versículo de cabeça, né? A nossa luta não é contra carne nem sangue, não é com pessoa, eu não estou brigando com, não é a minha esposa, não é o meu marido, mas essa pessoa que está diante de mim e envolvida nessa situação e nesse problema, ela é mais ou menos como um dardo, né?
na mão do inimigo. Ele está sendo só usado ali, foi lançado e foi atirado na minha direção, mas este não é o meu inimigo, mas é só algo que está sendo usado ali. E essa consciência, ela é tão libertadora que permite que a gente comece agora a entender que não se trata de tal pessoa que não gosta de mim, ou que não me ama, ou que não é que geralmente são sentimentos que a gente não é, suscita no coração. Tal pessoa não me ama, por isso que ela fala assim comigo, tal pessoa não vai com a minha cara, ou não sei o quê, não tolera, é intolerante. Mas a gente agora entende que também não é ele, porque da mesma maneira que nós estamos sujeitos, ele ou ela, também estão sujeitos, não é, a essas ciladas. E que se também não estiverem preparados, revestidos, e de toda a armadura, e não só de alguns pedaços que acham convenientes, mas de toda ela, não é? Eles também serão alvejados e usados, não é, nessa situação. É muito interessante porque a palavra vem trazendo, né, por exemplo, que a palavra branda, não é, ela acaba com o furor, não é? Ela gera ali a tranquilidade. Agora, quem não está dessa maneira, preparado, não é, consciente dessa palavra, por exemplo, na hora que vem o furor, ele não vai usar de palavras brandas, não é? Ele vai usar na mesma moeda, né? Do jeito que veio, vai, se é que não vai com top spin ainda, né? Vai dar um top spin na bolinha, vai, agora eu vou dificultar a tua vida, agora você vai ver o seu também. E assim vai, né? É mais ou menos quando começa a ter alguma conversa de alguns crentes, assim, que dá até uma agonia, que começa a falar das coisas do dia a dia, né? Aí vem um e fala, nossa, você viu, tal fulano fez tal coisa e foi preso, né? Aí vem o outro, é isso mesmo, tem que matar esses bandidos mesmo, que não sei o que e tal, né? Aí você fala, poxa vida, esse crente aí precisa ler um pouquinho mais, né, da Bíblia, e assim por diante. Então, a nossa luta não é contra a carne, nem sangue, não é contra pessoas, mas contra estes, não é? Acabei de ver aqui, conheci o Felipe. Chegou a fotinha do Felipe, olha que gracinha. Nasceu, glória a Deus. Notícia em primeira mão para os meus irmãos, Felipe nasceu, ô glória. E aí, voltando, né? Nós agora entendemos que o inimigo, ele não é somente astuto, mas ele orbita e circula regiões que não é muito comuns para todos nós, e que nós agora, na força do poder de Deus, devemos, não é, militar em oração contra estes, e principalmente, não é, quando ele diz aqui, deste mundo de trevas, não é, esse mundo de trevas, esse mundo que jaz aí nessa condição que nós conhecemos, essas trevas é uma evidência. O apóstolo Paulo até agora estava trazendo o contraponto do filho da desobediência contra os filhos da luz, não é? E aqui o mundo de trevas é exatamente essa mente que não concebe, não é? Que não tem fé, essa mente que não reconhece Cristo como Senhor e Salvador, e que ela vive na sua treva, não é? É nesse desconhecimento das verdades bíblicas, e que a partir disso, na sua rebeldia, que é natural, porque é um homem, não é, natural e não espiritual, ele agora anda segundo as vontades e a moda, não é, do mundo. Então é desse sentido que ele fala, e que a estas pessoas e a este mundo há uma influência maligna, não é? E que conduz a todas essas pessoas que não nasceram de novo, porque elas estão escravizadas. Aí é o contexto do capítulo 2, se você recordar dele, não é? Essas forças são forças espirituais e não são carnais, portanto, elas devem ser, não é, contrapostas de maneiras e com armas apropriadas, não é? Não com a tentativa de pegar a goela abaixo, de dar uma surra, de qualquer coisa assim, porque não é ali que está, não é, o foco do ataque. E aí nós vemos aí ele dizendo nas regiões celestiais,
não é? E aqui há uma indicação da capacidade, não é? E do poder que é acima, não é, do nosso, não acima do de Deus. Por isso a gente precisa da força e do poder de Deus. Mais ou menos como que observando todas essas questões, não é? E a influência que estes, não é, dominadores exercem nos filhos da desobediência, não é? E é bem simples de você ver. Andando no trânsito, não é, você vai encontrar pessoas que, por conta de um pequeno deslize, um incidente de trânsito que é comum, num trânsito agitado como o de São Paulo, o cara parar o carro, travar o caminho da pessoa, descer furioso com arma e tudo mais, não é? Isso tudo não são reações, obviamente, não é normais, não é? Mas há uma influência. Então, a partir aqui do verso 12, não é? O apóstolo Paulo traz, agora que você identificou o inimigo, que você entendeu que não é na tua força, e principalmente você não está mirando pessoas, mas é de questões espirituais que estão sendo tratadas aqui, e que essas, e para essas, você precisa do poder de Deus, e Deus não está se opondo a lidar, mas ao contrário, Ele está orientando que nós busquemos esse fortalecimento nele, nos revestindo da armadura. Vem o verso 13, por isso, ele retoma a armadura. Vistam toda a armadura de Deus. E pela segunda vez, não é, há aqui a referência do toda. Nós já entendemos que não são fragmentos, mas a composição completa dessa armadura. Por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. E aqui no verso 13 é interessante que vem a indicação do dia mau, não é? Eu já pude, não é, enfim, participar de diversos estudos e, pela graça de Deus, não é, pregações que tratam aí acerca deste dia mau, não é? E há uma ênfase, às vezes, não é, num dia em específico. E aqui o apóstolo Paulo não está tratando, pelo menos não é o que a leitura nos orienta ou nos direciona para um dia específico. Mas este dia mau, essa batalha, este levante do inimigo ou dos inimigos, o externo e o interno, eles não acontecem num dia, como nós temos o feriado X. Agora em abril vai ter o feriado do dia 21 lá do Tiradentes, né? É uma vez por ano, dia 21 de abril, se eu não me engano. Ok. Então, todo dia 21 de abril é o dia do dia mau, vai acontecer alguma coisa muito ruim. Não, mas o que o apóstolo Paulo está dizendo é que este inimigo, não é, que tem a sua astúcia, tem a sua ação, ela é constante. E este dia mau é todo o instante que nós temos, não é? É este dia mau, por exemplo, o de hoje, onde você está sendo tentado, não é? Em várias situações, onde você está sendo sujeito a momentos que você não estava esperando e que, de repente, se levantaram pessoas contra você no seu trabalho, se levantaram pessoas contra você dentro da igreja, se levantaram pessoas contra você dentro da família, situações onde você teve um problema e onde você achou que encontraria amparo, ao contrário, você foi desamparado, e não só desamparado, mas há um forte indício de que você vai ser ainda mais prejudicado. São dias em que nós observamos o quê? A nossa fraqueza, a nossa insuficiência. E isso nos remete constantemente à dependência de Deus. O ponto aqui do apóstolo Paulo não é ter medo, mas é depender de Deus, esperar nele, confiar nele e avançar na orientação dele, na sua palavra, para vencer esse dia mau, que é o dia de hoje. É o dia de amanhã, será o dia de amanhã, será o depois de amanhã, serão todos os dias. Porque o que disse o Senhor Jesus para todos nós? No mundo vivereis no mar de rosas, sem aflições. Foram essas as palavras, né, do Senhor Jesus? Claro que não. No mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. E agora, este que venceu o mundo nos capacita a andar nas condições para vencermos também
e seguirmos na sua palavra. Então, o dia mau não é um dia específico, mas é todo santo dia, porque esta batalha que se trava na mente, ela acontece todo santo dia. Você entra na igreja, e aí, assim, eu não sou mulher, mas eu vou expressar um pensamento feminino aqui. Você entra na igreja, e aí vem a irmãzinha. E a irmãzinha vem com aquele sapato da cor laranja, a saia da cor azul, a blusa da cor de rosa e um cachecol vermelho cintilante, né? E aí, qual que é a sua tentação? É olhar e falar, creme do hospital. Como essa mulher tem mau gosto, aleluia! E aí já vão vir os pensamentos, entendeu? E não só os pensamentos, você já vai pensar na piadinha, você já vai falar, puxa, eu sou muito amiga da irmã não sei o quê, eu vou chamar a irmã, você viu a fulana de tal. Então, todo dia nós somos tentados, irmãos, a olhar para as coisas, não é? E ter uma reação. E geralmente essa tentação, não é? Ela não exprime aquilo que é a vontade do Espírito, mas ela exprime a vontade da carne, porque é o caminho da destruição, porque ele veio para roubar, matar e destruir. Então a intenção é roubar, não é, a felicidade, a paz, a graça, a comunhão, a unidade, tudo aquilo que é provido pelo Espírito, para que a gente seja destituído dessas coisas, ou vivamos, não é, em condições inapropriadas, porque fomos roubados, não é, mortos nas nossas ações aqui, não é, e assim por diante. Agora vem a palavra, não é, dizendo, por isso, então, revistam-se de toda a armadura. O que é a armadura? É o poder de Deus, é se fortalecer no Senhor. É uma coisa só, você não vai sozinho, você não consegue sozinho, você não tem condições de enfrentar esse inimigo na tua força, é só na força do Senhor. Porque talvez você resista no primeiro, talvez você resista no segundo. Na terceira situação, você estoura, ou você fala, quer saber? Eu vou mesmo, vou me esbaldar aqui. É isso mesmo. E aí a coisa está feita. E aí ele vem dizendo, né? Para que possam resistir ao dia mau e permanecer inabaláveis. Então, é permanecer inabalável, ou seja, diante de todas essas coisas, manter, não é, no espírito a comunhão, manter no espírito a sujeição, porque aí veio o marido e descarregou na orelha da esposa, falou um monte, chegou do trabalho, o cachorro fez xixi no pé dele, ele apanhou do chefe do trabalho, ele chega em casa, vai descontar na esposa. E aí a esposa que não está revestida, o que ela vai fazer? Ela vai revidar. Não é? E assim por diante a coisa vai, o cenário vai cada vez mais, não é, ateando fogo. Mas ele diz para que possamos resistir ao dia mau. Então este dia mau não é um dia em especial, mas é todo santo dia. Agora é verdade que existem dias, não é, que essa aflição, que essa dor, que essa sensação de estar sendo, não é, subtraído nos seus direitos, de que alguém está invadindo o seu espaço, que alguém está te oprimindo, que você está sendo alvo de perseguição, essa coisa, né? É verdade que tem dias que isso parece muito mais forte, mais aflorado, e que situações são muito mais difíceis do que dias normais. Isso é verdade. Então, estas verdades bíblicas são para os dias maus, que eu vou chamar aqui de dias ordinários, comuns, porque são todo dia, e também para dias em que a coisa, não é, se extrapola, em que o céu não está só preto de nuvens, mas parece que está vindo aquele momento apocalíptico sobre nós, não é? É também para este dia. Só aqui o cuidado de não entender que é somente para este, mas para todos, não é? Porque nós precisamos da força do Senhor para caminhar. Em outras palavras, em Gálatas 5, o apóstolo Paulo vai dizer que se nós andarmos no Espírito, nós não satisfaremos, né, as vontades da carne. Por quê? Ali ele está tratando do teu inimigo interno. E aqui ele está expondo o inimigo externo. Então, isso é para todo o santo dia, né, este revestimento. Portanto, para que a gente possa resistir no dia mau, permanecendo, então, inabaláveis, é como diz a palavra, não é? Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião. O que isso quer dizer? Quer dizer que chacoalhou, meu irmão, mas a estrutura está mantida, porque eu estou edificado em Cristo, sobre a rocha e não a areia.
não é? É mais ou menos como aquele que é o prudente e o insensato, que construiu a sua casa sobre a areia, ou o outro construiu sobre a rocha. É tudo uma coisa só, não é? É a confiança, o estabelecimento em Cristo. Em outras palavras, permanecer inabalável, eu esqueci o nome daquela figura onde você vê uma onda, assim, que é mais ou menos a onda do som. Não é a parábola é uma outra coisa aqui, mas sabe aquela onda que faz assim? O sobe e desce? Pensa na onda, aquele movimento da onda, né? Agora imagina a linha aqui. Essa seria a linha do normal. Então a onda subiu, você tem um pico, não é, de estabilidade, de espiritualidade, de alegria, de repente a onda baixou, aí você tem aqui agora um vale de não quero saber de Deus, não sei o quê, todo mundo, ninguém presta, não sei o quê, pastor é tudo ladrão, bandido, aquela coisa. Daí a pouco você voltou, aí depois você tem um pico e tal, e assim sobe e desce, sobe e desce. A Bíblia fala que essa maturidade espiritual, há um aplanamento, eu não sei se essa palavra existe, eu estou falando agora, nunca falei isso na vida, mas somos aplanados, não é? Nem picos e nem vales, mas estáveis, constantes, não é? Inabaláveis, mesmo no dia mau, não é? Porque muita gente se desespera, descabela em virtude de notícias, situações que acontecem, mas que aqueles que confiam no Senhor, não é, permanecem, porque Deus sustenta com a sua mão, não é? E aí ele continua, depois de terem feito tudo, ou seja, seguindo no caminho pelo poder de Deus, por isso revestidos da armadura, não é? E em cumprindo e executando segundo a palavra, vivendo de acordo com a palavra, pelo poder de Deus, a gente resista ao dia mau e permaneça inabaláveis, né? É o que o texto aqui está a sugerir. Então, pelo horário, nós vamos ficando por aqui, mas a partir do verso 14, é o que nós devemos, então, a partir da semana que vem também, avançar, não é? Vão aparecendo estes elementos, cada um deles, e nós vamos aqui, não é, vendo as referências bíblicas e a intenção da comparação e a analogia feita aqui pelo apóstolo Paulo aos elementos como o cinto, não é, da verdade, a couraça da justiça, os calçados, não é, do evangelho e assim por diante. Qual é a relação disso com essa armadura que o apóstolo Paulo identifica ali, não é? E traz aqui para a gente como sendo o poder de Deus, não é? Que nós precisamos nos revestir para viver os dias maus e os dias que serão muito maus, né? Todos eles. Amém, meu irmão?